sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e hoje estamos aqui no Casos de Polícia, com a presença aqui da Ana Novaes, da arquiteta. E por que no Casos de Polícia, né? E não no Investigação Criminal? A gente achou muito importante que a Ana viesse aqui conversar com a gente, pudesse dividir, né, uma história bastante triste, né? Mas mais do que triste, eu acho que é aterrorizante que ela passou. Mas antes de mais nada, a gente está muito feliz de saber que ela está bem, ela está viva, ela saiu, né, daquela situação pavorosa que ela vai contar pra gente. E mais do que isso, ela vai dividir algo muito importante, acho que são questões, inclusive, de segurança, né, para a própria sociedade. Porque o que vem acontecendo, né, em relação a essa questão do Pix e dessa questão, né, de transferências bancárias com esses bancos digitais, isso tem deixado a população muito amedrontada. E como nós sabemos que isso ela não é um ponto único, né? Temos ali muitas outras pessoas que vêm sofrendo esse golpe, nós entendemos que esse era um bom caso para o caso de polícia e não para uma investigação criminal. Inclusive porque, ela vai também explicar aqui para a gente, essa quadrilha ainda não foi toda presa, não foi toda desmascarada. A gente precisa, inclusive, da ajuda das pessoas que estiverem assistindo. Quem tiver informação, por favor, denuncie. Você vai estar ajudando muitas outras pessoas. Nós precisamos tirar esses criminosos da rua, né? E o lugar dessa gente é na prisão. Mas antes de mais nada, Ana, eu quero te agradecer por você estar aqui. E eu queria que você, antes da gente entrar na questão do crime, que você contasse um pouquinho da sua profissão, para as pessoas entenderem até como é que o golpe se deu em cima de você. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Eu acho importante mesmo a gente divulgar para ajudar que isso não aconteça com outras pessoas, porque realmente foram momentos pavorosos. Eu sou arquiteta, eu tenho um escritório de projetos e normalmente não é incomum de acontecer de clientes entrarem em contato conosco solicitando uma visita no imóvel, geralmente quando se trata de alguma reforma. E a gente precisa ir lá no local, conhecer, para poder avaliar e até mesmo dar uma proposta. Porque senão a gente não consegue mensurar o que é o trabalho. E foi isso que aconteceu neste caso. Nós fomos contatadas por um homem que disse ter comprado um imóvel lá na região do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo, e precisava de reformar e queria uma consultoria, um projeto. E ele ficou conversando com a gente durante uma semana, falou que nos encontrou nas redes sociais, o que é também muito comum, porque nós divulgamos os trabalhos nas redes sociais. E aí ele marcou o dia e o horário, até teve um reagendamento. Ele falou, para a coisa parecer mais verdadeira mesmo, eu tive um contratempo com minha filha, vou precisar reagendar, tem algum problema para vocês? Não, ok, vamos marcar o dia e o horário. E assim foi, como uma pessoa normal. Porque assim, você me corrija se eu estiver errada, quando uma pessoa está contratando os serviços, né, de uma arquiteta, né, de um escritório de arquitetura, ou mesmo, né, de engenharia, muitas vezes, inclusive, o imóvel ele está em mau estado, ele precisa de uma reforma. É lógico que também tem gente que compra coisas em bom estado, mas quer modificar completamente para deixar do gosto dela. Mas não é incomum você pegar um projeto onde você vai precisar, né, começar do zero. Com certeza. E que aquele imóvel está desgastado, está antigo. Então, olha só como é que esses criminosos são inteligentes. Porque ele te passa a referência de um imóvel, possivelmente acho que foi isso que aconteceu, sim, realmente precisando de reforma, até porque hoje, né, gente, se qualquer pessoa entra no Google Maps e você vai lá e olha, aqui é a rua, não, tá aqui, realmente é uma existe a casa. Exatamente, existe aquela propriedade e você olha e fala, não, realmente isso aqui está precisando de muita reforma, eu preciso ir lá para ver isso ao vivo. Exato. Não é isso, Ana? Exatamente isso, exatamente isso. E em muitos casos, assim, a gente tem como padrão fazer uma visita inicial até de cortesia.
Não é incomum fazer isso. Aliás, é até uma coisa que nós estamos repensando, né? Porque quando você fala que vai cobrar uma visita e um criminoso já desiste de você e já vai partir para outra vítima. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Porque assim, nitidamente, vocês estão muito vulneráveis. Com certeza. Né? Existe uma vulnerabilidade muito grande. Aí ele vê o seguinte, olha, é uma mulher, possivelmente mais vulnerável ainda. Sou um homem, possivelmente sou mais forte do que ela, vai ser uma vítima mais fácil de eu, né, manipular. Quando vocês recebem esses contatos, e cliente chega de toda parte, muitas vezes é uma indicação e muitas vezes é o que você falou, eu vi seu trabalho nas redes sociais, gostei do que você fez e quero te contratar. A grande maioria são pessoas decentes, são pessoas que realmente querem contratar os seus serviços. Exato. Agora, hoje, né, você olhando isso, vocês não checam, por exemplo, quem é a pessoa que está te ligando? É porque eu não sei, a gente aqui como trabalha com muita questão investigativa, né, a gente recebe também muita informação, A primeira coisa que a gente faz é checar a vida daquela pessoa. Em todos os lugares para saber se ela existe, a gente vai atrás saber se o CPF está ativo, faz um cadastro, porque a gente, infelizmente, né, como diz o delegado do DEIC, que eu gosto muito dele, que é o diretor do DEIC, Dr. Fábio, gente, criminoso não vem escrito no crachá dele, eu sou bandido, não é isso? Não. Isso é incrível mesmo. Eu acho que, bom, a partir de agora, né, é a famosa máxima, né? Assim, a gente compra o cadeado e põe na janela depois que o ladrão entra, né? Infelizmente. Eu não tinha realmente esse costume. Eu trabalho muito com indicação, mais até indicação do que às vezes as redes sociais, mas eu realmente não nos passou pela cabeça fazer uma checagem de quem se tratava. Agora, eles são tão bons, são tão articulados que eu tive contato por telefone com uma outra vítima da mesma quadrilha que disse que perguntou, né, como que vocês me encontraram? Aí o criminoso respondeu, nós fomos indicados pelo Bruno, engenheiro. E essa pessoa realmente conhecia um Bruno engenheiro e não se deu o trabalho de perguntar para o Bruno se ele tinha indicado. Então, como que eles sabiam? Eles viram na rede social que ela era amiga de um engenheiro Bruno. Olha só que gente ordinária, ou seja... Eles são muito Mas você sabe, Ana, que nós fizemos aqui, né, a produtora, nós fizemos aqui uma série que se chama Hackers. E teve um episódio que um dos hackers diz o seguinte, que as pessoas, a gente se expõe muito nas redes sociais, né? E não que isso seja ruim, né? Porque, assim, muitos de nós usamos a rede social como uma ferramenta de trabalho. Mas ali dentro, você posta foto da sua casa, da sua família, enfim, se você tem bichinhos de estimação dos seus bichinhos, se você está viajando, aonde você está viajando, quem são seus amigos, quem curte com frequência. Então, um criminoso, ele começa a te mapear. Ele sabe se você está em casa ou se você está viajando. Exato. Então, é o que ele sempre diz. Por que ele fala o seguinte, você deixa a porta da sua casa aberta constantemente? A pessoa responde, não. Então, por que as suas redes sociais são tão, vamos dizer assim, escancaradas, né? Tudo está tão lá, que a pessoa ela consegue te desenhar. Eu falei, olha, ele tem um ponto, e é uma coisa muito importante. Porque ele falou, para as pessoas de bem, os seus amigos, aquilo é maravilhoso, eles estão dividindo informação com você, os seus clientes querem saber do seu trabalho, mas ele coloca as questões de cautela, né? Então ele sempre diz o seguinte, quando você viaja, posta as fotos depois que você chegou. Sim. Se você vai a uma festa, você não avisa que foi, você tem que começar a despistar. Ele não tem que entender qual é a sua dinâmica, porque se ele entender qual é a sua dinâmica, você vira um alvo fácil. Fácil, exato. E é aquela coisa da checagem mesmo, né? Então assim, então tá, Bruno, você indicou o meu escritório para essa pessoa, tem que ligar. Eu sei que é chato, e sabe o que é muito ruim na questão do brasileiro, né?
que é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque nós somos pessoas muito abertas, né? Somos muito acolhedores. Então a gente não desconfia de ninguém, né? Se você vai conversar, por exemplo, se você pega, dependendo de um americano, ele é super desconfiado. Como é que você chegou aqui? Como é que você sabe meu nome? Como é que você conhece o Bruno? Ele já fica com o pé atrás assim, ele vai te dar uma checada para entender quem é você. Quem é você, exato. Infelizmente, a gente precisa se preocupar. Hoje, depois que você passou tudo isso, eu imagino que você deva ter ligado todos os seus alertas, Com né? certeza, com certeza. Mas aí conta, aí ele te ligou, essa pessoa, marcou o encontro, remarcou, quer dizer, para deixar tudo aquilo parecendo uma coisa mais palatável. real, né? Mais, assim... E você foi junto com uma pessoa que trabalha com você, que é a Bruna, não é Exato, isso? Vocês foram lá para tirar foto, fazer medida, entender qual era o Exato, exato. Fazer uma reunião preliminar para poder elaborar uma proposta. E aí, quando você chegou lá, o que aconteceu? A gente, no caminho, ele ficou trocando mensagens com a Bruna, porque eu estava dirigindo, nós fomos no meu carro, eu dirigindo, a Bruna do lado, e ele trocando mensagem com ela, falou, vou me atrasar uns 5 minutos, porque eu vim aqui no supermercado, aqui do lado, mas já estou a caminho. Aí ela falou, a gente já está chegando. Ah, tá bom, já estou chegando também. Aí eu fui manobrar o carro, fazer uma baliza para estacionar o carro. A hora que eu acabei de manobrar o carro, já apareceram os 2 criminosos na minha frente, com a arma apontando. E eu, óbvio, quando você vê alguém armado apontando para você, foi a minha primeira vez, né? Mas assim, é muito ruim. É horrível. E aí violência. Eu entreguei o celular, eu tava descendo do carro, né? Com o celular na mão, eu entreguei o celular, porque a primeira impressão que eu tive é que ele queria roubar meu telefone. Eu falei, leva o telefone, né? Aí ele falou, eu não quero isso. Aí pegou no meu braço, assim, eu nem lembro exatamente como foi que aconteceu, porque foi muito rápido. Eu acho que ele abriu a porta do carro e me arrancou lá de dentro e já me jogou para o banco de trás. Enquanto isso, o outro já apareceu, já sentou no banco do motorista, a Bruna ficou no passageiro, e ele rapidamente já manobrou o carro, já saiu de lá e já nos levou para o lugar onde nós ficamos durante... E ele não disse nada, ele falou que era ele falou que era um assalto. Ele falou que ele era bem ameaçador, o que eram 2, né? O que estava dirigindo era mais aparentemente mais tranquilo. O que estava comigo no banco de trás era bem ameaçador, assim, bem violento verbalmente. Ele pedia para eu desligar o localizador do celular. E eu fiquei, assim, em estado de choque, eu não sabia nem desbloquear meu celular. Eu estava tão nervosa que eu falei, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Aí ele, como você não sabe, você quer morrer? E apontava a arma, ia ameaçando. Quanto mais ele apontava a arma, mais nervosa eu ficava. Aí eu falava, calma, não, tudo bem, desbloqueia você, desliga você, eu não sei fazer isso. Aí ele sabia, eles sabem mexer em tudo. Eles sabem qualquer modelo de telefone, qualquer aplicativo. Aí ele desabilitou o localizador. Enquanto isso, a gente foi fomos conduzidas para esse local onde a gente ficou. Aí deixa eu só te fazer uma pergunta. No carro tinham 2 homens, 2 é homens. Isso? E qual era mais ou menos a idade deles? O que estava comigo, a gente imagina que ele tenha por volta de uns 35, 37 anos. Por que a gente acha isso? Porque ele, depois de muito tempo juntos, a gente viu que ele tinha uma tatuagem nas mãos, assim, escrito 1985. Então a gente deduz que seja a data de nascimento dele, o ano de nascimento dele. E também o jeito dele, assim, ele era não era tão jovem. O que dirigia, eu imagino que ele tenha entre 20 e 25 anos. Era mais jovem que o outro. Mais jovem, e ele tinha eu tenho um filho de 22 anos que, assim, essa geração, eles têm um jeito de conversar, eles têm... Gírias, e esse menino falava algumas palavras que até meu filho fala, assim, os amigos dele, toda a geração deles, né? E eles tinham um codinome, como é que eles se chamavam? Eles não falavam nome em momento algum. De cima da ponte. Você está sendo filmado. Você vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do champinha. Era temido. Olha lá, foi. Levanta a mão.
pulo, solta ela, mata ali, cara. Pia, pela... E, então eles não se chamavam por nada? Não. Era só oi, sei Exato, lá. exato. Eles não falavam tinha nome. nenhum apelido. Não, entre eles dois não. Eles estavam sempre em comunicação com pelo menos mais dois que não estavam lá no local conosco. Eles faziam referência de o menor. O menor. Que era quem a gente entendia que era uma espécie de um olheiro. Tá. Então eles falavam, fica de olho para ver se não tem polícia e tal. E o outro, pelo menos mais um, era quem comandava as operações. Agora pega a senha do aplicativo tal. Então eu entendi que ele era meio um cérebro. Mas eles não estavam lá com vocês? Não. Então, mas só para a gente entender aqui, que horas era mais ou menos isso? 10 horas da manhã. Então, 10 horas da manhã foi quando eles pegaram vocês. Foi a hora que a gente marcou a reunião. E me conta uma coisa, Ana, como é que era a cor da pele deles? O mais velho, ele era moreno, mas não chegava a ser mulato, era uma pele mais morena. Tá. E o mais novo era bem branquinho. E eles pele eram o bem quê? branquinho. Altos, baixos, O magros? mais velho era um pouco mais alto que eu. Eu imagino que deve ter por volta de 1,75 m, alguma coisa assim. E o mais novo, eu imagino que tenha mais de 1,80 m, 1,82 m, alguma coisa, ele era bem mais alto. E eles eram como magros? Os dois? Os dois. Os dois eram magros. E eles estavam com que roupa quando eles chegaram? Eles estavam com roupa de marca. Casaco de marca cara, eu não sei, Osklen, tênis, Nike, roupas caras. Eles estavam usando Eles estavam bem caras. vestidos? Você não desconfiaria deles, assim? Não. Eram pessoas comuns? Comuns. No começo, eles estavam com máscara cirúrgica, Tá. Covid. Eles tinham óculos? Não. Boné? Boné, sim. Boné e capuz. O mais novo estava sempre de boné e de capuz. E o mais velho, não. Estava sem nada. E depois eles tiraram as máscaras. Entendi. E me conta uma coisa. E como é que era o cabelo deles? O cabelo do mais velho era um cabelo castanho, curtinho. Tá. E o do mais novo a gente não viu. Porque ele estava ou de boné ou de capuz. E eles tinham, por exemplo, algum acessório? Tipo assim, colar, anel, alguma coisa que você se lembre? Não. E tatuagens? Tatuagem, muitas. Muitas. Contar uma coisa pra vocês, gente, assim, a tatuagem é um dos marcadores que a polícia, né, ela faz hoje, tem um banco muito grande de identificação através de tatuagens, né? Então, por exemplo, tatuagem de palhaço é porque é ladrão, enfim, tem várias, é um banco enorme, né, que a polícia hoje está catalogada, então dependendo da tatuagem que a pessoa tem, é por isso que muitas vezes, quando tem uma blitz policial, principalmente, sei lá, eles vão parar motoboys, eles pedem, tira o casaco, tira isso, eles querem saber se a pessoa tem tatuagem aqui na panturrilha, porque por algumas tatuagens eles descobrem quais são essas quadrilhas, né? Se ele já teve preso, se não teve preso, mas você viu muitas tatuagens, e aonde? Tinha assim no pescoço, O mais novo, que era o branquinho, alto, ele ficou o tempo todo de casaco e capuz, então nele eu não vi tatuagem nenhuma. O mais velho, ele tinha, né, na mão, assim, o 1985 aqui nos dedos. Nos dedos. Tinha crucifixo no pescoço, tá. Tinha nome de mulheres. Agora eu não vou, na época eu dei o depoimento, foi no dia, né, que no boletim de ocorrência a gente falou os nomes, acho que era Letícia e alguma outra coisa, a gente falou na delegacia. Tava aparente. No braço, no pé, a gente conseguiu, na perna, assim, a gente conseguiu ver. Entendi. Porque nós ficamos muitas horas, né, com eles. Lógico. Então, aí eles levam vocês para esse local, é isso? Que é um local o quê? De mato? É um mato. Era uma rua sem saída, em frente a um portão, que depois a gente soube que é um local onde é uma pedreira. Lá na região tem várias pedreiras. E na lateral tinha uma estradinha de terra com como se fosse uma cerca de fazenda, assim, uma porteira de fazenda, e uma placa da CETESB.
Então é alguma reserva, alguma área pública. E aí eles pararam o carro, o mais novo ficou na direção, o mais velho desceu conosco, apontando a arma, ameaçando e tal. Nessa estradinha de terra tem casas do pessoal que mora na região. Um senhor viu a gente passando, mas não falou nada. E quando eu percebi que, assim, eu tive a sensação de que o senhor sabia que a gente estava indo ser assaltado e parecia uma coisa meio corriqueira. Vocês não deveriam estar naquele lugar, assim, aquele senhor achou, isso aqui tá estranho. Tá muito estranho. E aí, mas ele estava todo o tempo com a arma apontada ou ele escondeu a arma para ninguém? Não, apontada. Não, enquanto nós passamos pela estradinha que tinha esse senhor, ele escondeu a arma. Entendi. E só ele tinha arma, o outro tinha também? Então, eu deduzo que só tinha uma arma e que eles revezavam. Entendi. Mas não dava para ver, porque eles eram, assim, camuflados, assim, não dava para ver. Eles eram experientes, não eram amadores, vamos dizer assim, eram profissionais já do crime. Quando alguém tinha que nos abordar e falar com a gente, chegar mais perto, um deles estava com uma arma na mão, sempre. Intimidando e mostrando que eles estavam armados. Mas eu desconfio que era uma arma só. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se talvez você vá saber responder. Você sabe se era um revólver ou uma pistola? Era um revólver 38. Ah, você viu ali que tinha o tambor. Tinha o tambor. Tá. E o cabo lá, como é que chama? Coronha, com a madeira. Tanto, assim, a coronha eu experimentei várias vezes porque ele me deu várias coronhadas na cabeça. Não para machucar, mas para assustar. Para te assustar, para que Exato. você ficasse com medo. E como é que estava a Bruna? Ela estava nervosa? Incrivelmente, nós duas ficamos extremamente calmas. A gente não teve nenhuma reação de nervosismo, de perder o controle. Nós ficamos calmas, serenas, em silêncio e sem discutir, sem chorar, sem nada. Nós ficamos equilibradas as duas. E vocês obedeciam às ordens que eles estavam dando. Aí eles levaram vocês para um local. Que local foi esse, Ana? Então, nessa estradinha de terra, a gente caminhou um pouquinho, assim, uns 5 minutos. E aí tinha uma cerca de arame. A gente pulou a cerca e dentro do cercado era uma mata muito fechada, muito densa. A gente não conseguia ter um campo de visão mais que 2 metros. Se nós duas estivéssemos nessa mata lá, eu não ia te ver, porque ia ter várias árvores entre nós duas. Entendi. Era um lugar muito fechado. A gente não conseguia ver o céu, de tanta árvore que tinha, fechada mesmo. E vocês ficaram, então, num lugar que não era uma cabana, não era nada. Era uma meio mata. do mato, exatamente, no meio da floresta. Com eles dois e vocês duas. Em alguns momentos estávamos nós 4, em alguns momentos eram nós duas e um, ou nós duas e o outro. Eles chegaram a amarrar vocês? Não amarraram. A violência mais próxima, assim, física, que só eu sofri, na verdade, a Bruna não aconteceu com ela, foram as coronhadas na cabeça. Tá. Né? Para intimidar mesmo. Eu não sei se eles entenderam, assim, que eu sou mais velha e talvez eles entendessem que ela trabalha para mim, alguma coisa assim eles identificaram. Então eles acharam que, assim, que eles precisavam me colocar no lugar, entendeu? Sim. Então eles eram muito violentos comigo. Na verdade, assim, o mais velho, o mais novo, ele não era violento. Ele estava ali numa posição mais de observador, é isso? Exato, ele era como se fosse um assistente e ele tinha uma conduta mais serena também. E me conta uma coisa, mas vocês estão no meio do mato e ali começa todo o transtorno de banco. Exato. E tinha sinal de celular? Tinha sinal de celular. Por incrível que pareça, eu acho que é o cativeiro perfeito, porque era um lugar completamente fechado, que não se escuta nada, você não escutava nada. Se a gente gritasse, berrasse, ninguém ia nos ouvir. E o sinal de celular era o melhor sinal de todos. Era incrível isso. Eu acho que é porque é um lugar alto, ou se tem alguma antena próxima, eu não sei o que é. É chocante, porque assim, muitas vezes a gente desce no aeroporto do Rio de Janeiro, o celular não pega, Exato. Né? Lá era perfeito. Tanto que várias operações foram feitas com o telefone na nossa frente, e algumas operações eram feitas
com eles falando por vídeo com a outra pessoa. Que vocês não chegaram a ver quem era Não, essa pessoa. Você não. ouviu a voz. Ouvimos a voz de um homem, era um homem. Mas teve um momento, por exemplo, que eu tive que fazer um reconhecimento facial. Na hora que eles fizeram um empréstimo na conta, o valor era muito alto, aí o banco só ia liberar se reconhecesse. E aí, mas me conta, aí eles chegaram e eles falaram o seguinte, isso aqui a gente vai roubar você, é isso? A gente Exato, vai eles falaram assim, não se preocupem porque nós não vamos fazer nada com vocês, nosso negócio é dinheiro, a gente quer dinheiro. E se vocês colaborarem, vai ser rápido e a gente vai liberar vocês rápido, não vai acontecer nada. Então vocês que sabem. E no celular de vocês tinham todas as informações de vocês, informações bancárias, tinha tudo? Tinha os aplicativos, né? E a gente teve que informar as senhas. Tá, então, mas você já tinha, por exemplo, os seus bancos já estavam nesse teu celular? Os aplicativos estavam instalados no celular, mas nenhum lugar, assim, se ele roubasse o meu telefone e eu não estivesse junto, ele não saberia. Porque Entendi. no meu celular não tinha senhas, não tinha nada. E o da Bruna também? Também. Todos também. os aplicativos de banco estavam ali? Todos estavam ali. E aí, o que ele fez? Ele entrou, pediu para você abrir a sua conta bancária e fazer uma transferência para uma outra conta, foi isso? Não, na verdade, assim, ele pediu para eu desbloquear o telefone, dar a senha de desbloqueio do telefone, aí ele já entrou e ele já mudou a senha, pediu a senha da Apple, né, eu tenho um iPhone, aí pediu a senha e, por incrível que pareça, eu lembrei da senha e passei para ele, então ele mudou a minha conta, e aí ele me falava, eu quero o número da conta e a senha do banco tal. Aí eu falava e ele acessava. Então, quando ele precisou do reconhecimento facial, foi que ele voltaram com o telefone. E porque eles estavam fazendo coisas que você não estava vendo? Eu não sabia o que era. Você só foi saber depois? Só depois. E a mesma coisa com o telefone da Bruna? Mesma coisa. Quando eles precisaram da Bruna também para aumentar o limite de transação, de transferência. Ela teve que ligar no banco. Ela ligou? Ligou no banco e falou que ela é ela. E eles falavam assim, você não faça voz de choro, você não tente nada, porque senão você vai morrer. Aí ela ligou como se fosse ela mesma ligando, pedindo para aumentar o limite de transferência dela. E o banco aumentou. E o banco aumentou imediatamente, porque ela ligou e falou. Era ela que tava falando. E me conta uma coisa, Ana. Quanto tempo demorou isso, toda essa transação bancária? Bom, eu imagino que a gente deve ter demorado entre a emboscada e entrar lá no meio do matagal uns 10 minutos no máximo. Certo. Então eram tipo 10h10 da manhã. A gente saiu de lá 17h40. Nossa, eles ficaram muito tempo com vocês. Ficaram muito tempo. Mas quanto tempo eles ficaram mexendo no banco? Muito, assim, a gente não dava pra gente entender exatamente o que eles estavam fazendo, porque eles tinham, além dos celulares, eles tinham os meus cartões, com todas as senhas. Porque você estava com a sua bolsa? Eu estava com a minha bolsa. A Bruna, ela não levou a bolsa, a Bruna estava só com um documento. Ela saiu deixou a bolsa no escritório e estava só com o documento. Então, eles não tinham os cartões físicos dela. Os meus cartões eles tinham. Então, eles pegaram as senhas, eles fizeram compras com os cartões de crédito e fizeram um saque com cartão de débito. Por isso que você... E acho que até para não chamar atenção, eles foram fazendo aos poucos, Foram fazendo isso? aos poucos e aí eles... todo o tempo vocês ficaram ali junto, eles não saíram dali? Não saíram. Ou eram os dois, ou era um deles, junto com a gente. E aí eu acho que o que fez demorar muito foi que eles foram entrando nas contas, eles viram coisa que nem eu sabia. Eu tinha crédito pré-aprovado, de valores altos nas contas. E eles fizeram os empréstimos. Aí fizeram empréstimo, mas fizeram empréstimos para sua própria minha conta. E de lá eles transferiam. Transferiam para uma conta? Para uma conta. Que gente ordinária, meu Deus do céu. E me conta uma coisa, eles forneceram água para vocês, alguma coisa, eles tiveram algum gesto, né, de humanidade? Eles chegaram, o mais novo, que era o menos violento, né, ele chegou com uma sacolinha de padaria,
com refrigerante e uns biscoitos e tal, e ofereceram para nós. Nós não aceitamos. Aí o mais velho, que era o mais implicante, né, falava assim, olha, a gente tenta tratar os clientes bem, as clientes bem, mas elas não querem, depois ficam reclamando da gente. Chamavam a gente de cliente. Clientes, nossa, clientes. Tá? Exato. Porque ele entende que isso aí é um serviço, né? Exato. Não, eles falavam, aqui nós estamos no nosso trampo hoje. É o serviço deles. Vocês chegaram a ter algum tipo de conversa com eles? Você tentou conversar com eles para entender ou isso não era possível? Não, eles ficavam perguntando, eles fizeram várias perguntas, assim, onde que vocês moram, como que é a sua família. Como eles tinham tudo meu, né, eles tinham meu celular que tem fotos que nem eu lembro o que tem nessas fotos, tinham dados que, né, eu achei por bem falar toda a verdade. Eu tenho um filho, eu moro em Santana de Parnaíba, e assim, tentando responder a verdade, porém sem dar muitos detalhes. É o que eu tentei fazer. A Bruna, a mesma coisa. Eu moro em Barueri. E eles ficavam perguntando, sim. Em um determinado momento, ele falou, o mais velho falou, nós vamos lá na sua casa. Porque você tem joias e a gente quer as suas joias. Eles roubaram meus brincos. Ele viu que eu tinha brinco. Eu sou extremamente alérgica, eu só posso usar ouro, né, e tal. Aí ele viu que meus brincos eram de ouro e me fez tirar e entregar para ele. Aí ele falou, a gente quer os outros brincos que você tem, a gente quer as outras coisas que você tem, a gente vai na sua casa. Aí eu falei para ele assim, bom, eu vou fazer o que você quiser que eu faça, eu não tenho escolha, né? Então, se você quer, a gente vai. Que horror. Só que eu não acho que é uma boa ideia. Eu moro num condomínio que tem portaria, tem vigilante, e eu acho que é um risco muito grande para você chegar lá e não ter o que você está procurando, o que você acha que tem. Aí ele desistiu. Eu não sei se era verdade mesmo que ele queria ir, mas aí o assunto acabou. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tentou fazer perguntas para eles? Não. Não, porque eles estavam muito agressivos, né? Então, ele tirava a máscara cirúrgica, né? A máscara de Covid. E aí, de repente, uma hora eu olhei sem querer, assim, olhei para ele e ele veio, uma das coronhadas que eu ganhei foi isso, assim, não olha para mim, eu já falei para você não olhar para mim. Aí eu virava pro lado, ele parava na minha frente e era agressivo comigo. Pô, eu já falei para você não olhar para mim. Aí eu virava pro outro lado, ele ia e falava, você quer morrer? Eu falei para você não olhar para mim. Então, sabe aquela intimidação proposital. Então eu não vi espaço nenhum para conversar nada, assim, não tinha como. Eu só respondia sim ou não. E não apareceu uma outra pessoa, eram só esses dois? Não, no final apareceu. Quando eles estavam assim, falavam, a gente já está terminando, a gente já vai embora. Tipo, 14h. Eu perguntava, quantas horas são? São 2h30, já está acabando. Que bom. E as horas passaram e de repente a gente estava com muito frio. Era um dia frio e o lugar é frio. Era uma mata que nem sol pegava. Então ele percebeu que a gente estava com frio, vocês estão com frio, né? Sim. A gente já vai embora. Que bom. Aí no final do dia, assim, quando já estava ficando escuro, já apareceu o menor, que eles falavam com ele por telefone, com blusas de frio. Aí eu olhei e falei, pra quê? Vocês estão com frio, né? Aí eu falei, sim, mas a gente já não vai embora? Não, daqui a pouquinho. Aí nesse momento eu imagino que devia ser umas 5h30 da tarde. Eu falei, agora esse negócio não vai ficar bem. A gente não vai sair daqui. Foi o primeiro momento lá, durante todas essas horas, Você ficou com muito medo? Que eu fiquei com muito medo. Eu fiquei com medo de não sair mesmo. Eu imagino o pavor que você não passou, Ana. E como era esse menor? Você chegou a vê-lo? Vi. Tava sem máscara, sem nada. Ele era um negro, bem alto. Eu imagino que ele tem 1,90 m de altura. Mas era menor de idade mesmo? Menor de idade. Cara de criança. Mas grande, um menino bem grande. E ele era mais bobinho. Então ele falou demais.
né? Ele falava muito, assim. Ele perguntou pra gente assim, em qual golpe que vocês caíram? Aí a Bruna respondeu, nós somos arquitetas. Vocês caíram no golpe do arquiteto? Tá, não, porque tem vários golpes. Depende do dia, é um golpe diferente. Mas ele chegou a dizer quais eram os outros golpes? Ele falou que os criminosos faziam encomendas para as pessoas que faziam coisas sob medida, mas ele não especificou o que era. Aí a pessoa ia lá entregar e sofria emboscada. Então, por exemplo, poderia ser um bolo. Um bolo, um marceneiro, sei lá, ou uma roupa. Uma roupa. E aí eles armavam do mesmo jeito e levavam mais ou menos para aquele mesmo lugar. E como é que os outros dois tratavam esse menor? Tratavam bem? Tratavam bem, tratavam bem. E aí ele falou... Eles se cumprimentavam? Sim, daquele jeito, né? Parecendo tipo uma coisa meio de brodagem, exato, né? Exato. E ele também tinha tatuagem? Não vi. Eu não vi. Ele estava de blusa. Também, ele não chegou a chamar os outros dois por algum... Por nome, não. Um apelido? Não. Ele chegou... Era meu irmão, falava, meu irmão. Chegou caminhando normalmente? Chegou caminhando e aí os dois que nos pegaram, né, saíram e deixaram esse menor conosco. Com a arma? Com a arma. A mesma arma. E você sentiu que ele sabia manipular ou ele só segurava? Ele segurava como uma pessoa que tinha já intimidade? Ele tinha menos habilidade que os outros. Mas ele estava com a arma. Então... Para mim, oferecia o risco igual, porque... Sim, né? Ainda mais uma pessoa que não sabe manipular, ela exatamente. pode ainda fazer uma bobagem ainda maior, né? E aí ele começou a conversar com a gente e falou, eu fui contratado para ficar aqui até às 6h30. Ele foi contratado? Aí eles você conseguiu conversar um pouquinho? Aí a gente fala, até às 6h30? É o meu horário. Porque os outros dois já tinham ido embora. Os outros dois saíram e a gente não sabia o que estava acontecendo. Eles voltaram? Não voltaram. Eles falaram que eles iam buscar o meu carro e que nós todos íamos entrar no meu carro de volta. E aí eles iam levar a gente para uma quebrada e lá na quebrada eles iam nos deixar para a gente poder ir embora. Aí ele até perguntou assim, o rapaz, um branquinho, perguntou assim, você sabe sair daqui? Eu falei, eu me viro, eu sei, eu vou saber sim. Então tá. Aí eu pensei comigo assim, me levar para uma quebrada? Eu já tô numa quebrada. Eu falei, não vai dar certo isso, não vai ficar bem. E aí ele foi ficando, os outros dois foram embora e o menor ficou conosco. Até que em um determinado momento o celular... ele ficava o tempo todo mandando mensagem no celular, dando risada e assim, super descontraído. E num determinado momento o telefone dele tocou, ele ficou muito nervoso, apontou a arma pra gente assim, tremendo, e falou, se vocês levantarem daí eu mato vocês. A gente estava sentado e ficamos, não entendemos o que estava acontecendo, e ele sumiu, ele desapareceu. Para um local oposto de onde a gente veio. Sumiu. Ele entrou no meio do mato? Entrou no meio do mato e sumiu. E a gente ficou lá sentados, obedecendo, né? Falando, a gente não pode sair daqui. E ele não voltou mais. Quando já tinha, assim, na minha cabeça, uns 15 minutos que ele desapareceu, eu falei, Bruna, a gente está abandonado aqui. Ele não vai voltar. Vamos tentar sair? Vamos tentar sair. Aí nós levantamos e caminhamos para o lado que a gente entendia que era de onde a gente tinha vindo, que era uma subida. Quando nós chegamos assim num determinado ponto que a gente conseguiu ver uma casa e tal, eu vi um carro preto estacionando e eu entendia que era o meu carro, que eram os outros que estavam voltando com o meu carro. Eu falei, Bruna, vamos voltar e assentar lá na raiz da árvore que a gente ficou o dia inteiro, como se a gente não tivesse saído, porque se eles verem que a gente saiu, vai ser ruim pra gente. Aí a gente voltou rápido, correndo assim, só que a gente não achou mais a raiz da árvore. É tão fechado, tão labirinto, que a gente não encontrou mais. Quando a gente não encontrou mais, já estava ficando à noite, falei, Bruno, agora já ferrou. Agora a gente já saiu do lugar e se eles pegarem a gente já, sei lá o que vai acontecer. Vamos tentar sair de novo? Vamos. Aí a gente foi caminhando, de repente a gente chegou num despenhadeiro, assim. Quando eu olhei para baixo, assim, era um lugar, eu acho que tem uns 300 metros de altura, era uma barreira de uma pedreira, assim. Eu falei, não é por aqui que a gente vai sair. Vamos
Vamos voltar. Aí a gente viu uma estrada. Quando a gente viu a estrada e estavam caminhando, quando eu olhei, eu vi 3 homens com roupa, não era policial. Aí eu falei, Bruna, agora acabou, agora é ruim pra gente, porque deve ser da quadrilha e a gente descumpriu o acordo, a gente saiu do lugar, ferrou, eles pegaram a gente. Aí um dos homens falava, pode sair, pode sair. Aí eu me escondi atrás de uma árvore, falei pra Bruna ficar escondida também e comecei a conversar com ele, quem são vocês? Ele falou, não, a gente mora aqui na região, a gente sabia que vocês estavam aí, nós chamamos a polícia. Quando ele falou, nós chamamos a polícia, aí que eu vi a polícia. Aí eu vi que realmente eles eram pessoas que estavam ajudando vocês. Aí a gente saiu. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes, Ana. Eles chegaram a abrir alguma conta digital dessas no nome de vocês? Não. Eles só tiraram dinheiro. Só tiraram dinheiro e não chegaram a abrir uma conta? Não. Um banco digital, Não. esses bancos rápidos? Não. Tá. Isso não. E aí você encontrou os policiais. Aí Sim. vocês devem ter desabado, Sim. né? Minha perna tremia, minha boca seca e assim, eu pensava assim, eu saí viva, saí inteira. Sim, sim. Vocês foram muito fortes. Foi. E aí o senhor que depois que nós soubemos, né, era um senhor que mora na região, na rua, não na ruazinha de terra, na rua, uma das ruas que a gente usou para poder chegar nesse lugar, ele viu o carro passando com 2 homens e 2 mulheres e ele falou, achou estranho. Então, só para a gente entender, você sabe hoje você sabe qual é essa região que você foi levada, Sei. não sabe? Qual é essa região, Bruna? Até porque é o seguinte, eu acho importante a gente colocar no mapa, porque quando a gente, né, também, a gente vai colocar depois aqui para as pessoas verem, uma outra coisa que eu aprendi, né, trabalhando muitos anos com a polícia, é que criminoso não gosta de que a atenção seja voltada para ele. Então, se esse é um lugar que eles usam, vamos dizer, para fazer esse tipo de crime, a gente precisa mostrar para a população que lugar é esse. Sim. Para que esse lugar comece a ser bastante checado, Sim. não é? Porque Sim. assim, você está falando, olha, é um lugar de mata fechada que tem um excelente sinal de celular, é perfeito. É um lugar perfeito. Exato. Então, vamos então aqui mostrar que lugar é esse, para que inclusive as pessoas que morem ali na região fiquem mais ligadas, né? Para que se enxergarem alguma coisa de errado, tem que chamar a polícia Exato. mesmo para ajudar as pessoas. Exato. Porque, assim, a gente não vai acabar com o crime, mas a gente pode ajudar a dar uma... dificultar o trabalho deles. Uhum. Qual era esse lugar, Bruna? Desculpa, Ana. A Bruna é a Bruna é a minha colega. Que trabalha com a Ana. É isso. O lugar fica, acho que é Parada de Taipas. É uma região... Parada de Taipas. Chama Estrada da Cachoeira. E é próximo lá a uma das pedreiras que tem na região. Tem várias pedreiras na região. Mas essas pedreiras devem ter um dono. Sim. Vocês chegaram a saber quem era o dono dessa pedreira? Não sei. Bom, para a gente até checar, né? E aí o que acontece? Aí vocês entraram no carro da polícia e vocês foram encaminhadas para a delegacia? Para a delegacia, exato. Antes o senhor lá que chamou a polícia, né? Esse anjo. Exatamente, o senhor Sérgio, o nome dele. Ele pegou o telefone dele e falou assim, liga para sua família deve estar preocupada com você. Aí eu segurei o telefone dele na mão, eu não lembrava o telefone de ninguém. Eu não lembrava o número de ninguém. Porque a gente não guarda mais número, não é? Aí, a gente guarda nomes. Com muito esforço, eu lembrei o telefone do meu namorado, que nem mora em São Paulo, que mora em Minas Gerais. Aí eu liguei para ele estava nesse dia, a gente foi tão abençoado nessa história, que assim, o meu filho tentou falar comigo, eu não conseguiu. Aí ele deduziu que eu estava em alguma reunião e não insistiu. O meu namorado, ele estava saindo do Rio de Janeiro para Minas, para Uberlândia, e ele fez uma escala em Campinas. Então, ele estava envolvido com desce de um avião, pega outro avião. Ele mandou várias mensagens para mim durante o dia, eu não respondi, porque eu não tinha mais telefone. Só que ele não teve tempo de perceber que eu não estava respondendo, ele estava envolvido com outras coisas.
Então, quando eu liguei para ele, ele achou que eu estava querendo saber a notícia dele, se ele chegou, estava tudo bem, aí ele atendeu. Quando eu falei o que tinha acontecido, ele ficou em choque. Ele falou, como assim? Eu falei, foi isso. Aí ele ligou para o meu filho, e aí ele conseguiu distribuir a informação, mas já tinha acabado. E aí a gente foi para a delegacia, a gente foi na viatura da polícia, fomos para lá. Aí vocês fizeram um boletim de Fizemos um boletim de ocorrência, ocorrência. devem ter feito Descrição. a descrição, eles fizeram possivelmente, né, a descrição facial Exato, eles pediram pra gente fazer tudo que é o a gente desenho, lembrava. né, Exato. desses criminosos. Exato. E aí eles chegaram a mostrar, porque eles têm, a polícia tem algumas imagens. Banco de dados, No dia, não. Depois, sim. Depois a gente voltou na delegacia e eles mostraram várias fotos. Um deles, inclusive, a gente reconheceu. Que ótimo. Aí, quer dizer, então a polícia já está ligada Já. nesse ali, né? Porque ele já deve estar no crime há algum tempo. Sim. E me conta uma coisa, mas isso foi só uma parte do seu calvário. Depois teve o calvário do banco, Exato. não é isso? Que aí você teve que contar que você tinha sido sequestrada. Exato. No dia seguinte, eu já fui para... Eu opero com 2 bancos. Então, no dia seguinte, eu já fui nas 2 agências, já com o boletim na mão. Aí, fiquei horas, né, para cancelar cartão, aquelas coisas todas, né? Aliás, da delegacia mesmo, no mesmo dia, eu já liguei do telefone da delegacia, liguei nos bancos, cancela, porque eles estavam com o meu celular na mão, né? Então, eu não sei o que eles estavam fazendo, né? E aí, no dia seguinte, eu fui nas agências, as pessoas recebiam a gente, puxa, que horror, né, e tal. Então, o que eu imaginei que ia acontecer, né? Saí dos bancos, fui pro shopping comprar um telefone, porque a gente, quando não tem telefone, você não existe praticamente, né? É verdade. Aí fui comprar um telefone novo e tal, ainda, né, sob o efeito, né, daquelas memórias lá. E achei que a história ia acabar aí. Eu falei, não, eu vou agora, eu quero esquecer que eu passei por isso, eu só quero agradecer que eu estou viva, que, Lógico. né, eu não quero mais falar desse assunto. Porém, para minha surpresa, não foi bem assim. Os bancos se negaram a devolver os valores que eram, em sua grande maioria, dinheiro de empréstimo. Que nem eu não tinha tanto saldo na conta. Uhum. O que eles tiraram, que foi muito valores altos, foram dinheiro que fizeram empréstimo nas contas. Empréstimo que nem eu sabia que eu tinha. Nenhum dos 2 bancos queria fazer nada. Nenhum. Aí eu comecei a achar estranho e falava, gente, mas tem um boletim, eu não fui eu que fiz o empréstimo, né? Mesmo assim, não adiantou. Aí, enfim. Inclusive, até porque, sabe o que acontece, gente, né? Os bancos têm seguro. Tem seguro, tem o resseguro, entendeu? Eles são obrigados a devolver. Isso eu não sabia, mas depois eu soube. Enfim, eu recebi a negativa do atendimento do banco e aí eu fui falar com a ouvidoria dos bancos. Isso tudo demora. A ouvidoria tem até 10 dias para responder. Então, tudo bem. Falamos com a ouvidoria e tal. E eu recebi negativa das 2 ouvidorias. Aí, o que me motivou a tornar o caso público foi uma resposta de um dos bancos, por escrito, uma carta, falando que o banco entende que isso é um problema de segurança pública, uma vez que os protocolos de segurança não foram violados e eu forneci meus dados de forma voluntária. Gente, eu estou chocada. Sim, isso está escrito. Isso é de horrorizar. Você forneceu por livre e espontânea vontade com uma arma na sua cabeça, né? Não, e juro. a pessoa que trabalha com você sob, entendeu? Como violenta ameaça. Quem são essas pessoas? Quando eu li esse documento, eu tive náuseas. Falei, não. Eu já passei por um... É para você ter náusea, é para você ter muita raiva, isso Muita, eu fiquei muito indignada. Desrespeito com o cliente. Exato. Desrespeito com uma pessoa que passou pela violência que vocês 2 passaram. Exato. Essa é a mesma coisa desumana. Porque, foi exatamente a sensação. Vamos colocar uma coisa nas nossas cabeças aqui, todos nós aqui. O banco não perde dinheiro, gente. Não, nunca. Nunca. Mesmo o dinheiro que ele ressarciu, tanto a Ana
quanto a Bruna, eles têm um seguro. Ou seja, se alguém vai perder alguma coisa, vai ser a seguradora. E mesmo assim, as seguradoras, elas são resseguradas. Exatamente. Ou seja, ninguém perde ali. Ninguém perde. Quem perde são os clientes. Agora, me diga uma coisa, você continua cliente desse banco? Então, um deles eu fechei a conta. Eu cheguei a fechar a conta. Aí quando... e aí, o que eu fiz, né? Para botar para fora a minha indignação. Eu fui pro Twitter. Tá certíssima. Escrevi um post e eu não tenho tantos seguidores assim no Twitter. Eu gosto de brincar no Twitter, mas assim, eu não sou ativista, né? Mas eu publiquei e pedi ajuda para as pessoas. Falei, se vocês querem me ajudar, replica, né? Dê um retweet, né? As pessoas são muito indignadas com o banco, em geral. E elas foram e republicaram a minha postagem, que alcançou 3 milhões de views. Ai, que bom que você fez isso, Ana. E Ana. assim, quando aconteceu isso, a imprensa chamou a atenção da imprensa, a imprensa começou a me procurar, jornalistas me procurando, e aí eles começaram a publicar o caso, primeiro nos portais, e aí os bancos, eles entravam em contato com os bancos, aí os bancos começaram a me ligar. Olha, eu sou a fulana do banco. Eu falei assim, o primeiro ser humano do banco que me liga é você. Porque ele começou a ver o seguinte, né? O quanto que ele vai perder, Exato. né? E eu sempre digo, um cliente indignado, ele tem um poder de destruição que é enorme. Exato. Não é? Porque ele vai contaminando uma outra, você não esquece. Por mais que você tente, né, Ana, esquecer essa história, vão se passar muitos anos, porque é uma marca que ficou na tua vida. Infelizmente, esses criminosos, essas pessoas que são horrorosas, eles não pensam nisso, né? São pessoas, inclusive, extremamente egoístas, né? Muito egoístas. Porque eles estão, não é só subtraindo um bem, eles estão tirando um pedaço da sua vida, né? Assim, e o que você fez para eles? Nada. Nada. Aí vem com coisa, uma injustiça da sociedade. Então você vai cobrar, se você acha que você é injustiçado, né? Das autoridades competentes. Mas o que a Ana tem a ver com isso? Exato. O que a Bruna tem a ver com isso? Exato. Isso é um grande, sabe, é muita covardia. São covardes. São muito covardes, né? Porque homem que é homem não faz isso. Não aponta uma arma para roubar nem mulher, nem outro homem, nem ninguém. Entendeu? Tá difícil para todo mundo. Exato. Tá todo mundo trabalhando, todo mundo. Eu não sei para quem está fácil, né? Para os corruptos aí a coisa tá fácil. Mas para quem trabalha, e você trabalha, né, você deve trabalhar muito, e o trabalho de um arquiteto não é um trabalho fácil, tem que pegar a obra, tem que lidar com o cliente, com prazo, com tudo isso, com orçamentos que muitas vezes são apertados, você tem que fazer... Assim, a pessoa chega em casa cansada, sabe? As pessoas não entendem nem qual é a destinação do dinheiro. E mesmo que você tenha lucro, você tem todo o direito de ter lucro. Não sabe se você está pagando um tratamento de saúde. Exato. São pessoas muito ruins. É covarde, né? Aí os bancos, mas depois da confusão, né, que o marketing... Porque gastam... Gente, banco gasta verdadeira fortuna em publicidade. Aí só que essa daí foi tipo tiro no pé, né? Exato. E junto com a ação do Twitter, eu fui ao Banco Central, que é outra dica que eu dou agora para todo mundo que me pergunta. Vá e reclame no Banco Central. E foi lá na conversa com a pessoa do Banco Central que me atendeu, e tudo por telefone, tá? É muito fácil. Você liga lá um número. A gente vai colocar aqui o número do Banco Central para as pessoas. E a pessoa te atende super bem. E aí eu expliquei, tem boletim de ocorrência? Tem. Tem negativa dos bancos? Tem. Aí o senhor lá que me atendeu falou assim, a gente ficou um tempo conversando, e ele falou, Ana, os bancos são obrigados a devolver qualquer operação eletrônica suspeita. Eles têm obrigação de devolver. Você vai receber tudo de volta. Você pode ficar tranquilo. E você recebeu? Recebi tudo. Ai, que bom, tá vendo? Que boa notícia.
Mas não precisava ter passado por tudo isso. Foi muito desgastante. Quando eu avisei para a ouvidoria dos 2 bancos, já que a gente esgotou aqui a conversa, o meu próximo passo é ir para o Banco Central. Aí os 2 bancos. Não adianta você ir para a ouvidoria. A ouvidoria vai falar com a gente aqui. Não adianta você ir para o Banco Central, desculpa. O Banco Central vai falar aqui na ouvidoria e vai receber. Eu falei, não adianta? Então tá bom. Você sabe o que acontece, né? Essas pessoas, enfim, essas empresas, elas tentam trabalhar com a ignorância, Exato. com a desinformação. Por isso que eu digo, cada vez mais, né, eu acho que o jornalismo responsável precisa não só trazer a notícia, mas precisa trazer a informação. Exato. As pessoas precisam saber como se defender. Porque são totalmente vulneráveis. São vulneráveis ao criminoso. Aí você estava sendo, desculpa, é um outro crime. É outro. Não Foi é? o que eu falei na Só postagem. que é um crime que não tinha uma arma na sua cabeça, mas você estava sendo enganada, você estava sendo trapaceada. Eu não sei que pessoa é essa. Eu não sei como é que uma pessoa vai trabalhar numa empresa para enganar o outro. Ela tinha que ter vergonha. Ela fala, olha, isso aqui... Gente, você fica feliz trabalhando numa empresa para enganar uma pessoa que passou pela violência que essas 2 mulheres passaram? Pelo amor de Deus. É terrível. Olha, fala assim, vou fazer... escuta a música da Beyoncé, né, que está fazendo sucesso, falando que as pessoas têm que se libertar. Se liberta dessa empresa, porque essa empresa é tóxica. Exato. Uma empresa que não tem um pingo de humanidade nesse momento tão difícil que vocês estavam passando, essa empresa não é boa. E que não ia perder nada, né? Eles não iam perder nada. Eles não perdem nada, absolutamente nada. E me conta uma coisa, depois de tudo isso, Ana, você voltou na delegacia? Voltei. Você sabe como é que está o seu processo? Sim, um dos criminosos que participou do crime já foi identificado, mas até onde eu sei, ele está foragido. Tá. O outro a gente não sabe. Mas, assim, parte da quadrilha, porque eles não são só os 2, né? Tem É uma muito mais. quadrilha. É uma quadrilha. E uma parte dela, uma grande parte dela já foi presa, segundo os policiais nos informaram. Eu acredito. Né? Inclusive, se o seu caso passou para a delegacia especializada, que a delegacia que cuida disso é o DEIC, né? Passou, sim. Passou. Então, assim, os delegados do DEIC, eu posso te dizer, porque eu conheço, inclusive, o diretor, conheço vários delegados ali, eles são realmente muito bons. Isso. Eles são realmente muito bons. Assim, é difícil, eles podem conseguir, né, se esconder um tempinho, mas eles vão ser presos. Eles não vão... Ali o DEIC não dá sombra e água fresca, não. Ali eles vão ficar em cima. Inclusive, eu vou até entrar em contato com eles para saber qual é o andamento, o que está faltando ali, se tem mais gente para ser preso ou não, né? Porque é um absurdo. Agora, hoje, depois de tudo isso que você passou, você chegou a mudar alguns dos seus hábitos? Em relação ao que me levou, né, assim, ao que me fez cair no golpe, sim. Eu realmente agora eu estou muito mais precavida. Tanto que há uns dias me ligou um possível cliente lá do meu bairro, lá da minha região. Eu até conheço bastante o condomínio onde ele mora. Eu tinha certeza que não era nenhum golpe, mas mesmo assim eu fiz várias perguntas e quando eu cheguei para fazer a visita, eu comentei com ele, falei, você achou estranho, né? As perguntas, ele falou assim, eu já estava quase desistindo de te chamar para vir aqui em função desse questionário que você me fez. Aí eu falei, não, é porque me aconteceu tal coisa. Aí ele, nossa, mas é muito chocante, né? Então, eu adotei esse hábito de investigar. De cima da ponte. Você está sendo filmado. E vê que ele desseca só metade. Isso é coisa do Champinha. Era temido. Olha lá, foi. Pulo, só ela mata ali, cara. Pela... Deixa eu só te fazer uma outra pergunta. Eles entraram nas suas redes sociais, você sabe?
Eu não sei responder. Eu acho que sim. Mas você mudou suas senhas todas depois? Sim. Ah, não, depois da... Não entraram. Eu mudei tudo. Certo. Então, logo eu comprei um aparelho de telefone novo, eu refiz tudo e mudei todas as senhas. Você conseguiu recuperar Recuperei a sua as conta contas todas, recuperei tudo. da Apple Store? Tudo. Gente, porque assim, infelizmente nós estamos vivendo uma situação extrema, não é? Os bancos têm por obrigação, sim, né, ressarcir, né, essa questão financeira que você sofreu. Né? Além disso, eles precisam dar todo um suporte para o cliente, porque você passou por uma violência, você e a Bruna. E o que eu sinto é que eles não estão sabendo como lidar com isso, né? A gente até entrou em contato com alguns bancos e o que eles nos dizem? Não carregue suas contas. É mais ou menos o seguinte, sabe aqui em São Paulo? Quem não é da região de São Paulo, nós temos aqui uma coisa chamada rodízio de carro, né? Então, para cada dia da semana, uma determinada placa não pode rodar no determinado horário. Exatamente, determinado horário, num determinado perímetro, né? O que as pessoas acabaram fazendo? Comprando 2 carros para ter 2 placas, para tentar burlar isso, porque, eu preciso do meu carro, eu preciso trabalhar, enfim. Por que eu estou trazendo isso aqui agora? Porque é a solução que os bancos têm dado para a gente. Tenha 2 telefones, as suas contas você não carrega e você tem o seu outro telefone, que é um telefone que não tem muita serventia para nada. Exato. Por exemplo, o meu telefone hoje é isso. O meu telefone, eu não tenho uma conta bancária, eu não tenho nada financeiro no meu telefone, né? Não tem cartão, não tenho nada. Se pegar aqui, é um telefone meio idiota, né? O máximo que vai ter é, enfim, sei lá, talvez a minha rede social, mas também não vai fazer diferença. Ali também não tem informação. É o que os bancos têm falado para que as pessoas façam isso, né? Até que eles encontrem uma solução, uma saída, né, para diminuir esse crime. A gente conversou com o diretor do DEIC e o que ele nos disse é que, infelizmente, ainda não está sendo possível ver esse declínio nos números dessas ocorrências. É lógico que a gente sabe também, conversei com outro, que tem um outro tipo de golpe que a pessoa te pega para abrir contas, né? Então, ela abre uma conta num banco desse digital, que hoje é muito fácil, né? Você vai lá e abre. E o que acontece? Eles usam laranjas. Então, que fique aqui também um aviso que a pessoa que cede o seu CPF ela vai colocar um dinheiro na minha conta, você está na cadeia do crime. E você vai ser implicada. Isso é um crime, você não pode passar seu CPF para ninguém colocar um dinheiro na sua conta, porque é isso que eles fazem, eles retiram o dinheiro da vítima e saem espalhando em vários CPFs, cada CPF fica com uma pequena quantia e repassa para o cabeça do crime. Lá. Exatamente. Então, assim, você também está no crime. A pessoa não entende que ela também está cometendo um crime, ela não pode fazer isso, é um ilícito. Exato. Né? Então, a gente precisa se proteger, né? Então, assim, eu sei que é muito duro isso, tem que ter 2 celulares, é o que você falou, eu estava com a minha bolsa, tinha os meus cartões. Hoje eu vejo várias pessoas não usam mais bolsas, né? Mulheres não estão usando bolsas, porque tem medo. Exato. Né? Então, Exato. assim, não, mas se me pegarem, eu não tenho bolsa, eu não tenho, meus documentos não vão estar ali. Mas aí eu penso também em outra coisa. Se a gente não tivesse nada para eles roubarem, eu não sei o que eles iam fazer com a gente. Porque eles estavam tão alterados. Aí é que tá. Eu vou falar uma coisa, tem vários níveis de crimes, né? O homicídio é o pior de todos. Porque, assim, essa cadeia criminosa, e ela por tudo que você está me contando e por tudo que a gente já conversou com os policiais, eles são ladrões. Né? Eles querem roubar dinheiro, eles querem dinheiro ou subtrair coisa de valor. Exatamente, joia, alguma coisa assim. Eles querem isso aqui. Eles não são homicidas. Não.
Até porque o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele não vai nem a júri popular, então vai uma pena que é muito grande, quem coloca isso lá vai ser o juiz, né? Então, assim, não é negócio. Sabe, matar o que ele está te chamando de cliente é uma burrice, porque é um tiro no pé. Exato. Então, assim, e vocês estavam em duas. Então, não significa que é uma, são duas pessoas. Então, assim, não faz, para mim, não faz muito parte do modus operandi, entendeu? Sim. Eles querem isso, te assustar, roubar. É lógico que o que a gente aqui, inclusive, vai dizer e deixar aqui como informação, não tente reagir. O que a Ana e a Bruna fizeram está corretíssimo. Infelizmente, se você estiver na mão desses criminosos, não reaja, porque realmente aí eles vão para o tudo ou nada. Sim. Mas naquela tua história, bom, se não tem nada, talvez eles pudessem ter te dado uma surra. Pô, como você... Lembra, há um tempo atrás, que a pessoa andava com a carteira do ladrão? Lembro. Deixava com um pouquinho de dinheiro, né? Para não... porque você não podia ser... Porque hoje ninguém mais anda com dinheiro, né? Ninguém tem dinheiro, ninguém anda mais com moeda, né? Tudo é digital. Tudo é virtual. Então, assim, digital, às vezes a pessoa até precisa de um dinheiro, mas fala, não tem nem dinheiro, né? Tipo, sei lá, eu preciso pagar um estacionamento. Um estacionamento você tem que pagar, pode ser R$5, você tem que pagar com cartão, porque as pessoas não andam mais com dinheiro. Mas eu acho o seguinte, as pessoas precisam, nós precisamos ajudar também a polícia, porque ela não tem condição de estar em todos os lugares. É verdade. E assim, é lógico que a grande maioria dos policiais é bom, a grande maioria dos policiais tem sangue nos olhos para prender esse tipo de criminoso. Nós temos uma excelente delegacia especializada, que é o DEIC, que eles trabalham lá diuturnamente, sabe, para combater esse tipo de crime. O diretor que está lá é realmente muito bom, que é o Dr. Fábio. Os delegados dele são excelentes, os investigadores, assim, a gente tem assistido e tem visto a quantidade de crimes desvendados. Entendi. Mas o que acontece? É o que você falou. Paga aí um moleque, tipo, aí fica de olho nelas, ele deve ter recebido quanto? R$100? R$100, R$50? Porque é isso. Para um menino de 17 anos Exatamente. E assim, mas se ele for pego, vai ser um problema na vida dele, né? Vai para a Fundação Casa, se ele é menor de idade, ele vai ficar um tempo, depois ele vai estar solto. Mas ele já está no crime. Já faz parte do mundo dele. Né? Assim, quando eu penso nessa questão do crime, o quanto egoísta eles são, porque inclusive eles tiram esses meninos menores de idade, né? Eu sei, não estou querendo romantizar, muitos deles se oferecem, mas eles deviam dizer, não, você tem que estar estudando, sabe? Tinha que ser alguém na vida, né? É difícil, mas corre atrás, não procura o mesmo caminho, sabe? Vai ser alguém. Mas não é isso que acontece, né? Infelizmente não é isso. Então, assim, estão todos juntos nisso e é muito triste. E o que você deseja, Ana? Você quer vê-los presos? Olha, eu quero que seja feita a justiça, sabe? Eu acho que a justiça, o mecanismo de justiça, eu acho que ele já contempla isso, ele já existe e assim, é atuar, né? Então, assim, que eles paguem de acordo com o que eles fizeram mesmo, sabe? Assim, se for falar assim, num viés mais espiritual, assim, não, eu não desejo mal, sabe? Eu desejo só o justo, nessa justiça que nós temos aqui. Que eles paguem por isso, sim. E assim, que não façam isso com mais ninguém. Porque, assim, eu tive uma força que eu não sei de onde veio, eu e a Bruna, que a gente conseguiu ficar emocionalmente estável e para não acontecer nada. A gente colaborou para não acontecer o pior. Mas nem todo mundo é assim. Sim. Então, assim, o final da história não necessariamente vai ser bom como foi para mim. Sim. Porque eu me acho, assim, uma sortuda, uma abençoada de não ter tido confronto, de ter acabado tudo muito bem, do jeito que acabou. E é o que você falou também, sabe? Eu acho que todas as pessoas, né, precisam checar, né?
Eu acho que os arquitetos precisam estar muito atentos, porque realmente eu não tinha noção da vulnerabilidade. Entendo, né? Porque é o que você fala, não, eles nos contrataram para uma reforma de um imóvel que está em mau estado. Então, você chegar num lugar, encontrar, né, um imóvel em mau estado, está tudo certo. Que é um local, inclusive, propício para acontecer o que aconteceu. Com certeza. Não é? Mas eu acho que as pessoas precisam também, os profissionais precisam se proteger. Então, pedir o CPF, checar o CPF. Não custa nada, dar uma checadinha na rede social. Exato. Porque assim, não é só ali, a gente tem ouvido, né, na questão do Tinder, nós precisamos, cada ser humano precisa virar um pouco investigador, dar uma investigada. Mal não faz. Até porque, assim, na grande maioria das vezes, o criminoso vem com bula. Exato. Ele vem com bula. Ele, assim, não existe o criminoso perfeito. Não. Em algum momento ele dá uma escorregada. Ele falha. E se você começa a apertar muito o cara, ele desaparece. Exato. Né? Ele some, aí você fala, opa, isso aqui tá esquisito, vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, assim, bem isso. A gente... sabe, até... Pode ser uma coisa seguinte que eu vou falar assim, a gente está vivendo um momento, todo mundo precisa trabalhar e tudo, mas tem alguns trabalhos que é melhor a gente não pegar. Não pegar, mas sem dúvida. Porque não é, olha o que você passou, o sabor que você passou, não é? E aqui fica de novo uma outra dica, não aceite e-mail que é de uma procedência que você não sabe de onde é, porque o que acontece? Muitos criminosos usam esse universo digital através de phishing. Aí então você, boba, vai lá, tá aqui uma passagem com uma promoção, você clica. Não clica. Não, entra no site da companhia para ver se existe aquela promoção, liga e pergunta, existe a promoção? Né? Exato. E não, porque assim, a grande maioria das empresas não está nem inclusive mais enviando, mas no que envia já coloca um phishing dentro do teu computador para saber quem é você, saber se você tem dinheiro. Para rastrear. Para te rastrear, saber o que ele pode tirar de você e até fazer você virar um alvo fácil. Exato. Não é? Então, assim, eles são muito bons. Que eu falo, assim, competentes para isso, entendeu? Eles são muito articulados. Que pena que eles não usam essa competência para algo do bem, né? Você imagina essas pessoas, olha o trabalho que eles tiveram, imagina se eles estivessem usando tudo isso para uma coisa boa. Eu fiquei muito impressionada, realmente, com a... É uma coisa, sensacionais, não, mas eles estão no crime. Exato. Aí sabe o que é triste? Vão ser presos. Aí vão para um lugar que não é legal, não, porque a gente sabe que a penitenciária é péssima. Sabe lá se vão sair de lá. Exatamente. Então, assim, eles poderiam estar num outro momento da vida deles, né? Porque usar toda essa questão articulada que eles têm, o que você está falando, para uma coisa boa. Exato. Mas aí vão dizer para mim o seguinte, Carla, você está sendo romântica. Quem gosta do crime vai ficar no crime, de lá não vai sair, né? Mas eu sempre acho que existe algo de bom dentro das pessoas. Eu insisto em pensar assim também. Alguma coisa ali no fundinho há de existir, né? Mas olha, Ana, muito obrigada por você ter vindo. A gente vai disponibilizar a sua entrevista na íntegra. Eu quero muito a carta desse banco para que a gente possa mostrar para as pessoas, porque isso é vergonhoso. Não, isso é terrível. Assim, esse banco tinha que ter vergonha de ter emitido esse documento, né? Porque é um documento oficial que saiu de um banco. A Ana não está inventando essa história, né? Então, assim... Foi o que me motivou realmente a tornar o meu caso público, porque no primeiro momento violência. Eu não queria... Exato. No primeiro momento eu não queria falar mais disso. Se esse dinheiro tivesse voltado para minha conta, a gente nunca ia se conhecer, porque eu não ia mais falar do assunto. Eu ia querer esquecer esse assunto. Mas como foi a segunda violência, e assim, para mim é tão grave quanto a primeira, sabe? É tão criminoso quanto... Porque uma vez que depois eu soube que, assim, eles são obrigados a ressarcir, eles são segurados, eles não vão perder dinheiro. Não. Por que fazem isso? Eu também não sei. Eu também não sei. Eu também não sei por que fazem isso. Mas é lamentável fazerem isso, principalmente com uma pessoa que sofreu a violência que vocês sofreram. Eles precisavam ter empatia. Exato.
Mas é isso, a gente termina aqui o caso de polícia aqui com a Ana Novaes. Deixa aí um beijo para a Bruna também, ela não pôde estar aqui, mas fica aqui todo o carinho da nossa equipe para vocês duas. Eu estou muito feliz de te ver bem e saber que você conseguiu recuperar, né, enfim, as suas economias, Exato. O seu dinheiro, né, a sua dignidade financeira, né? Isso me deixa muito feliz, Ana. Que bom. Um beijo grande. Obrigada. Gente, fica aqui, inclusive, as mídias sociais aqui do nosso canal. Quem quiser enviar e-mail para a gente é o op@medialento.com.br. Se você sofreu algum tipo de violência, algum golpe, também quiser vir e contar para a gente que a gente possa dividir com a sociedade, cobrar das nossas autoridades, enfim, cobrar das empresas que não estão cumprindo com o seu devido papel, as portas vão estar sempre abertas para vocês. É isso. Queria agradecer a todos e a gente volta numa próxima semana com casos de polícia.